Sem Notícias. Oferecimento Hotel Ibis Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online. Conectividade e soluções. Olá, o Sem Notícias está começando, trazendo para você os principais assuntos que marcaram Linhares e região. E você vai ver na edição desta quinta-feira. Nova audiência do caso Cauã e Joaquim foi marcada para o dia 27 de novembro. Câmeras de vídeo monitoramento em Linhares ajudam a polícia a desvendar crimes. E ainda, governador Paulo Artung e o prefeito de Linhares, Guilherme Zanon, foram nesta quinta-feira a Londrina, no Paraná, para conhecer uma das maiores fábricas de cafés solúveis do país. A Escola de Linhares cria um programa de auditório com estudantes e debate temas do Enem 2018. Hoje também é dia da coluna Mente Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. As notícias falsas na internet podem interferir nas eleições do próximo domingo? O que você acha? Esse é o assunto da nossa entrevista do último bloco de hoje. E o esporte você confere com Altemar Félix. Esses e outros assuntos agora no Sem Notícias. Linhares se vê aqui. Para quem nos acompanha na Grande Vitória, pelo Canal 20, eu agradeço a audiência. A Justiça marcou mais uma audiência de instrução do processo referente às mortes dos irmãos Joaquim Alves Salles, de 3 anos, e Cauã Salles Budkowski, de 6. Será no próximo dia 27 de novembro. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que não deu mais detalhes sobre a audiência, pois o processo continua em segredo de justiça. Outras testemunhas devem ser ouvidas pelo juiz responsável pelo caso. Na última terça-feira, foi realizada a audiência de instrução do processo. 16 testemunhas foram ouvidas, entre elas os pais da pastora Juliana Salles. Uma escola de Linhares criou uma ideia bastante interativa para reunir estudantes em torno dos assuntos mais cobrados no Enem. O Hora Certa Enem é uma espécie de revisão num clima bastante descontraído. O projeto realizado por esta Cooperativa Educacional de Linhares reúne estudantes em torno dos assuntos mais importantes do Enem. O auditório da escola se transforma num animado programa de revisão e discussões sobre os temas mais recorrentes do Enem, com direito a convidados e até banda de música. A nossa expectativa é colocá-los a par realmente de tudo que o cerca, de conhecimento de mundo. Só que adolescente, ele não é assim como nós adultos, né? A dinâmica deles é bem mais acelerada. Então nós tentamos acompanhar a dinâmica desses alunos e fazê-los aprender de uma forma mais criativa, de uma forma mais interessante. Nossa reportagem foi conferir a montagem do espaço onde o programa será gravado. A ideia de realizar o Hora Certa, como é o nome do programa, e criar esse movimento nos dias que antecedem a primeira etapa do Enem, foi desta professora. Então eu tive assim, aquele insight, né? Falei, bom, acho que isso funciona. E aí trouxemos para a escola com os colegas e eles abraçaram a ideia. E aí montamos aí o Hora Certa Enem. E os assuntos debatidos com os jovens foram os mais diversos, desde vacinação a questões relacionadas à sexualidade. Um assunto que é descontraído também e deve ser para ser encarado como algo mais natural e leve. Afinal de contas, a sexualidade é um dos pilares da qualidade de vida. Então não é só uma coisa cômica, é algo essencial, assim como os temas que a gente vai falar do Enem. Então, falar de sexualidade também é muito importante. A história da vacinação é uma história muito rica. Nós começamos a história da vacinação com a varíola, uma doença que eliminava, matava milhões de pessoas. E com o advento da vacina, a gente eliminou essa doença. Hoje em dia os médicos conhecem a varíola por livro. Entre os convidados, a representante da Prefeitura de Linhares, que foi falar sobre a gestão pública. Nós temos que nos preocupar com as questões sociais. Então nós estamos aqui hoje para passar para os alunos qual é o compromisso, qual é o papel do gestor público em frente às questões sociais que o Brasil enfrenta. Aqui a gente aborda cidadania, a gente aborda respeito ao próximo, a gente aborda todas as políticas envolvendo o contexto social do adolescente, da família e da sociedade em si. Falar de cidadania é isso, é falar de respeito, é falar de controle social, é falar de boas práticas, e o Enem tem a ver com isso. Pois é, nesses dias que antecedem a primeira rodada de provas do Enem, qualquer revisão é importante. A primeira etapa será no dia 4 de novembro e a segunda rodada de provas acontece no dia 11 de novembro.
E uma comitiva aqui do Espírito Santo, incluindo o governador Paulo Artung e o prefeito de Linhares, Guerino Zanon, esteve nesta quinta-feira na cidade de Londrina, no Paraná, numa visita à companhia Café Cacique. A companhia está entre as maiores exportadoras nacionais de café instantâneo, embarcando o produto para mais de 85 países. A visita é parte da estratégia de aumentar a competição dos produtos e serviços capixabas nos mercados internacional e nacional e divulgar todo o potencial do Espírito Santo. Também fizeram parte desta comitiva o secretário-chefe da Casa Civil, José Carlos da Fonseca Júnior, e o secretário municipal de Desenvolvimento de Linhares, Luiz Fernando Lorenzoni. Quinta-feira é dia da coluna Mente e Performance com a coach e terapeuta Margarete Massalha. Boa noite. Um dos maiores problemas de relacionamentos é a comunicação, seja nas empresas, no relacionamento familiar, nas amizades, enfim. O que gera conflito nas relações é a falta de uma comunicação clara e objetiva. Estamos sempre nos comunicando, pelo menos não verbalmente, e as palavras são quase sempre a parte menos importante. Mesmo quando não falamos nada, estamos nos comunicando. Um suspiro, um sorriso, um olhar, são formas de comunicação. Até nossos pensamentos são formas de nos comunicarmos conosco. E eles se revelam aos outros pelos nossos olhos, tons de voz, atitudes, movimentos corporais. As pessoas costumam dizer, eu falei, foi você que não entendeu. Ou também, eu não fiz nada, não sei por que ela está assim. O significado da comunicação não é apenas aquilo que se pretende comunicar, mas também a resposta que se obtém. O que significa isso? Além de nos comunicar de forma consciente e inconsciente, a responsabilidade da comunicação é inteiramente do comunicador. O que eu comuniquei foi o que o outro entendeu e não o que eu quis comunicar. Se eu disse A e ele entendeu B, então eu comuniquei B, porque a outra pessoa vai absorver a informação de acordo com o seu modelo mental, com seus padrões, com o significado que aquilo tem para ela. A intenção da mensagem nem sempre é a mensagem recebida. É importante que eu me certifique de que a pessoa entendeu o que eu quis comunicar. Posso fazer perguntas, posso buscar uma confirmação, posso perceber a resposta, observar movimentos, o olhar, posso prestar atenção ao feedback. Foi feito um experimento com vários casais e foi pedido para eles que não se comunicassem de forma verbal, ou seja, não poderiam falar um com o outro através de palavras, colocar uma mordaça na boca. No fim do experimento, observou-se que quando eles podiam falar verbalmente, eles faziam de tudo para se certificarem de que o outro havia entendido o que eles queriam transmitir. Usavam mímicas, olhar, gestos, escrita, todos os recursos para passar a mensagem e saber se foram entendidos. E quando podiam falar, apenas lançavam a informação e pronto. Não se certificavam de que foram realmente entendidos. Não ter evidências de que está sendo entendido pelo outro gera conflitos enormes na relação. E quando temos o cuidado de colher evidências de que a mensagem chegou como deveria, isso diminui a possibilidade de que o outro faça uma interpretação da mensagem conforme o seu modelo de mundo. Pois as mesmas coisas podem significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Lembre-se, o significado da comunicação é a resposta que se obtém. Obrigado, Margarete, pela participação. Até semana que vem. A gente confere agora como fica o tempo nesta sexta-feira chuvosa em toda a região norte do estado. Na sexta-feira, a chuva continua caindo forte em todo o Espírito Santo. Em Linhares, temperaturas entre 19 e 32 graus. Colatina com mínima prevista de 18, máxima de 29. Em São Mateus, variação entre 20 e 30 graus. E em Vitória, mínima de 22 e máxima de 28 graus. E a seguir você vai ver, câmeras de vídeo monitoramento espalhadas pelas ruas aqui de Linhares ajudam a Guarda Municipal e a polícia a prevenir e a coibir crimes na cidade. Um instante só. Uma central de vídeo monitoramento em Linhares tem ajudado o setor de segurança do município a desvendar e coibir diversas ações criminosas.
Ao todo, são 68 câmeras espalhadas em pontos estratégicos da cidade e acompanhadas em tempo real por servidores da Guarda Municipal 24 horas por dia. Assim que alguma atividade criminosa é flagrada pelos agentes, a Guarda e a Polícia Militar são acionados. Além do registro das imagens, os casos de arrombamento, assalto, furtos ou situações de risco para a população, eles podem ser comunicados aos agentes de trânsito pelo telefone 153 da Guarda, para que as equipes possam ser encaminhadas para o socorro. Segundo a Prefeitura de Linhares, a Guarda Civil Municipal está passando por um processo de reestruturação e esse serviço de vídeo monitoramento, com certeza, contribui muito para diminuir a criminalidade, né? E para evitar os transtornos do primeiro turno, o Tribunal Regional Eleitoral TRE vai adotar novas medidas nas eleições do próximo domingo. Mais informações com o repórter Rodrigo Schirrer, do Grupo Sim em Vitória. Diferentemente dos outros estados aqui do Espírito Santo, não haverá reforço no número de mesários. Mas o Tribunal Regional Eleitoral preparou, sim, algumas recomendações para esse segundo turno. E para falar sobre esse assunto, aqui ao meu lado está o Leonardo Presotti, ele é presidente da Comissão de Mesários. Leonardo, de que forma que será feito o segundo turno aqui no Espírito Santo? No segundo turno, a Justiça Eleitoral vai usar a mesma quantidade de colaboradores, não vai haver reforço em convocações. Serão os mesmos mesários, os mesmos administradores, os mesmos servidores. Inclusive a Força Policial, que já foi disponibilizada pela Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, também será a mesma. Mas o que a gente está fazendo, o trabalho da Justiça Eleitoral para esse segundo turno, está sendo feito no reforço de algumas informações pontuais para que o eleitor se comporte corretamente, para que os mesários façam a condução correta da votação e que a Polícia Militar possa ser acionada sempre que houver necessidade. Quais serão essas recomendações para os mesários? No primeiro turno, a gente viu que em algumas sessões, enquanto um eleitor estava na sessão votando, o outro estava aguardando na fila. A orientação agora é que a gente faça, de uma forma geral, a gente faça um procedimento que, enquanto o eleitor está votando, o outro já está se identificando junto aos mesários, dentro da sessão, permitindo que, assim que o eleitor sai da cabine, o outro já entra. Isso acelera o procedimento. Mas assim, de uma forma geral, o eleitor não vai gastar tanto tempo no segundo turno. Enquanto no primeiro ele tinha que votar para 6 candidatos, que eram 5 cargos em disputa, e no total ele tinha que apertar 25 teclas ao todo. Agora no segundo só tem o cargo de presidente, aqui no caso do Espírito Santo a gente só tem segundo turno para presidente, o eleitor só vai precisar de digitar 3 teclas. Se ele não errar, ele digita 3 teclas e termina a votação. Então vai ser um procedimento muito mais célere. O tempo que ele vai gastar na cabina é muito menor. E a quantidade de mesários da sessão é de 4 mesários. Então essa quantidade é uma quantidade suficiente para que todos possam votar e todos os trabalhos sejam observados. Agora a gente confere como fechou esta quinta-feira o mercado do café. O Arábica tipo 6, R$ 426 a saca. Arábica 7, R$ 379. O Conilon tipo 7 recuou um pouquinho, está valendo R$ 324 a saca. E a Altemar Félix traz para a gente agora os destaques do esporte. Sim Esportes, oferecimento HE Esportes e Central Bikes e Motos. Pois é, Cláudio, a polêmica continua no caso da partida Japeri-Bagueira pelo Campeonato de Futebol Amador do Interior no último final de semana. Você está vendo aí, né? Fotos, vídeo. Não conseguimos entrevistar a presidência da Bagueira para o time devidamente representado colocar uma posição. E nem conseguimos também contato com o goleiro Helder Giovanelli, acusado de atentado ao pudor. Não foi bem assédio, como algumas pessoas disseram, né? Seria um atentado ao pudor. Bem, a direção de futebol da Secretaria de Esportes já disse que todas as providências foram tomadas, como expulsão do goleiro da partida pela arbitragem e denúncia na polícia por parte de torcedores. Agora, o que se pede, gente, é o quê? Entendimento. E, acima de tudo, paz para o nosso futebol. E que não se permaneça no erro. É bom lembrar que a paz é importante, que o torcedor deve torcer pelo seu time, vibrar com o seu time para um grande espetáculo.
e não querer fazer tudo na base da intimidação, da catimba, tá bom? Valeu! Esse assunto ainda vai dar mais pano para manga, aguardamos aí o presidente, o goleiro colocar uma posição, os demais já colocaram as suas, né? Que seja uma lição. Gente, é bom lembrar que tem jogos programados para as segunda e terceira divisões do Campeonato de Futebol Amador, também do interior, neste final de semana, mesmo com as eleições. É porque só para presidente, né? Vota de manhã e joga à tarde, por aí vai. Beleza pura? Então vamos praticar esportes. Valeu, Altemar, obrigado pela sua participação. Depois do intervalo, a nossa entrevista do último bloco é sobre fake news, né? Se elas podem interferir no resultado das eleições do próximo domingo. É o assunto para daqui a pouquinho, no retorno, depois do intervalo. Estamos a 5 dias das eleições e ainda dá tempo de refletir sobre como as fake news podem interferir no processo democrático. Criar ou propagar informações falsas é crime e a Polícia Federal está de olho. As fake news são assunto de uma entrevista feita nos estúdios do Grupo Sim em Vitória. Confira. Professor, muito boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, obrigado pelo convite. Vocês fazem um monitoramento das fake news em diversas plataformas e também em aplicativos. Vocês estão fazendo o monitoramento dessas eleições? A gente está fazendo um trabalho de acompanhamento, especialmente no Twitter, que é uma rede social mais aberta e mais acessível aos pesquisadores de se investigar, e um trabalho mais de acompanhamento dos assuntos circulantes em grandes grupos do Facebook e também nos grupos do WhatsApp em que nós podemos ter acesso. Não de maneira sistemática, então de maneira sistemática a gente tem feito a coleta no Twitter, mas a gente tem acompanhado de maneira muito atenta, monitorando de maneira menos sistemática esses grupos de WhatsApp que são decisivos neste momento, nessa eleição. Vocês que são pesquisadores, que são estudiosos, surpreendeu essa enxurrada de falsas notícias, de mentiras nas eleições desse ano, ou isso já era de se esperar? Eu acho que a surpresa que a sociedade, de certa maneira, aparenta, e especialmente algumas autoridades, ela não é novidade para quem investiga isso, né? É uma tática essa de disseminar, de desconstruir com muita facilidade o adversário, de usar, né, golpes sujos, né, a política, a velha politicagem eleitoral, ela sempre existiu. O que acontece agora é que ficou muito difícil com algumas redes sociais, especialmente o Facebook e o Twitter, o WhatsApp, que não é possível os investigadores, né, os pesquisadores, aqueles que se dedicam a esse tema, acompanharem de maneira transparente, clara, porque é uma rede que funciona sem a devida transparência. Esse é o grande desafio, por isso a gente acredita que houve uma surpresa das autoridades, porque acreditou-se que era possível regular isso apenas criando um grupo de trabalho, apenas criando um comitê que pudesse dar conta disso, e é impossível, né? Uma avalanche de notícias produzida de maneira sistemática por grupos, né, que a gente tem acompanhado como tem funcionado essa estratégia, quer dizer, comprando chips de telefone e criando milhares de grupos, replicando automaticamente, criando grupos com listas de número de telefones, inclusive com a prática de crime eleitoral, porque não se pode propagar campanhas com números, com cadastros que não sejam aqueles formados pelo próprio partido. Então a gente tem uma série de nuances que não surpreenderam os pesquisadores, mas que são nuances de um problema muito complexo, um problema muito grande, e as medidas recentes tomadas, inclusive forçando o WhatsApp a se posicionar, são resultado de um trabalho muito sério feito em parceria de alguns pesquisadores com a imprensa. Agora, alguns grupos de WhatsApp onde estão circulando essas mensagens são grupos ali do nosso dia a dia, né? É o grupo da família, é o grupo de amigos, quer dizer, muitas vezes nem o eleitor sabe que ele está divulgando uma fake news, que ele está propagando uma mentira. Sem dúvida, é por isso que a gente costuma dizer que o melhor conceito a se trabalhar de fake news é um conceito muito difícil, porque ele abarca muita coisa. O melhor conceito a ser utilizado se chama de desinformação. Propagar uma desinformação, que ela vai desde uma notícia completamente falsa, sabe, um boato,
como a gente vivenciou agora recentemente, né, o boato de que algumas crianças estavam sendo sequestradas no bairro Santo Antônio. Sim. E a polícia chegou à conclusão que não era apenas uma disseminação de boatos que acontece já na história da humanidade, tem boatos históricos e a gente tem isso potencializado com as redes sociais. Então, desde este boato até a mentira mais articulada, uma mentira para desconstruir uma imagem, ou aquela informação que é uma manipulação, que é uma retomada de uma notícia antiga. Então, com essa variedade de notícias não verdadeiras, provavelmente o consumidor dessas informações, ele fica em dúvida, né? Ele fica sem saber se de fato o que ele está circulando, que a mãe dele, que o tio compartilhou num grupo, um amigo muito sério. Se eu recebo de uma pessoa da minha confiança eu acabo acreditando. Tende a acreditar. Então a gente está vivendo um momento agora em que é preciso aprender a ler as informações que nos chegam. A gente estava muito habituado pela imprensa a confiar no que está circulando pela imprensa, porque há um crivo, né? Uma empresa jornalística, ela passa por uma necessidade de prestar contas à sociedade, existem órgãos de fiscalização. Existe uma responsabilidade por cima disso. E existe uma regulamentação. O jornalista pode ser responsabilizado, o veículo de comunicação pode ser responsabilizado. Sem dúvida. Há uma responsabilidade e uma regulamentação nos meios tradicionais jornalísticos, não que eles sejam isentos de erros, de falhas, de problemas. Claro que todo lugar tem problema. Só que ele está dentro de um arcabouço muito forte no mundo inteiro. E os grupos que não estão abarcados por essa regulamentação, como as redes sociais, elas estão em que nível de regulamentação? Elas são veículos de comunicação? A gente pode afirmar que sim. O WhatsApp deixou de ser um mecanismo apenas de troca de mensagens e virou um instrumento de comunicação. Quando vira um instrumento de comunicação, tem potencialidades, é fundamental para nos ajudar em muitos casos, mas também pressupõe uma responsabilidade. Então, a gente está vivendo um momento agora de aprendizagem, né? A ministra Rosa Weber falou isso, né? A ministra está aprendendo. A ministra, inclusive, disse isso, que não conseguiam prever que seria dessa proporção e que o governo ainda não descobriu uma fórmula de combater, de acabar com as fake news. É um pensamento para o futuro? O governo vai ter que se adequar no futuro para que esse problema não cresça, não fique ainda maior do que é hoje? A gente tem algumas soluções possíveis. Uma delas é a regulamentação. Criar uma lei específica. Como que isso vai se adequar dentro de uma lei? Qual é a responsabilidade dos donos, por exemplo, do WhatsApp? Quer dizer, ele pode lavar as mãos? Não, não pode, porque esse conteúdo está circulando. É como se eu viesse aqui, falasse uma série de barbaridades e aí você fala assim, não, é o direito da liberdade. Claro que é, tudo, mas ele vai até um limite. Não posso simplesmente falar mentiras aqui e pronto, e voltar depois e falar, não era bem assim, desculpa. Não, não é assim. Existe uma responsabilização que vai se dar. Em muitos lugares do mundo já existe um movimento forte de construir instrumentos pela sociedade para que a sociedade possa se defender, porque no fim o que a gente está dizendo aqui é quem vai defender a sociedade? Quer dizer, a sociedade tem o direito de ser protegida dessa avalanche de notícias falsas. E essa proteção só vai ser construída com um investimento em pesquisa, investimento em grupos que não necessariamente são os donos do WhatsApp, porque, de certa maneira, esses grupos que detêm o poder, eles não têm interesse de mudar um modelo de negócio que está dando certo, porque provavelmente muito dinheiro está circulando nestes grupos, né? Eles não estão sendo produzidos e dando prejuízo para o WhatsApp. Essa é a grande pergunta, né? O Ibope fez uma pesquisa, mostrou que 73% dos brasileiros ou dos entrevistados não tiveram acesso às fake news, não receberam. Mas a grande pergunta que fica o senhor acredita que o compartilhamento, a divulgação das fake news vai ter um resultado, vai ter uma interferência nas eleições? Eu acho que ela já produz um resultado concreto nas eleições. Quer dizer, só de nós estarmos aqui discutindo já é um resultado. Não necessariamente o candidato A, B, C ou D vai vencer por conta disso. Claro, a eleição é uma coisa muito mais complexa. Porém, ela constrói mitos, ela constrói mentiras que acabam se tornando verdades. Ela diz que fulano tem uma propriedade A, que fulano cometeu um crime C, que fulano é isso. E aí você não tem como desmentir aquilo que já circulou no WhatsApp. Quer
Mesmo que a imprensa venha, obrigue o candidato, que a justiça obrigue o candidato a ir na imprensa a falar, aquelas pessoas que receberam uma informação equivocada, dificilmente ela vai estar na mesma hora em que todas as outras pessoas que receberam aquela informação equivocada para poder receber o desmentido. A gente chama de bolha ideológica. Essas bolhas, elas acabam criando pessoas que circulam no mesmo, ouvem e falam a mesma coisa, não conseguem ser contaminados por opiniões diferentes, por questionamentos e acabam tendo reforçado suas verdades. Então a gente está vivendo um momento em que e isso acaba impactando, né, a dificuldade de você mudar, por exemplo, de voto, de você ouvir aquele outro que talvez tenha uma opinião que vale a pena discutir. São só ideias muito definitivas e a rede social ela contribui para essas ideias muito definitivas porque as pessoas acabam circulando em pequenos guetos, em grupos fechados. Eu falo só com quem eu só falo com os iguais, não consigo falar com os diferentes. Entendi. Professor, eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui no Link. Agradeço a oportunidade. Muito obrigada e deixar aqui o nosso espaço sempre aberto e o mais importante, né? Como eu disse aí no começo, faltam 5 dias para a eleição, ainda dá tempo de você distinguir o que é verdade, claro, sem dúvida, o que é mentira, e daí sim tirar sua conclusão, aí sim decidir o seu voto. Sempre buscar alternativas de informação, como a imprensa, uma legitimidade da informação, e sempre colocar em dúvida aquela informação que é muito absurda, sensacionalista, talvez tenha um fundo de mentira. Obrigada, professor. Boa noite. Eu que agradeço. Boa noite. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço a você da Grande Vitória que nos acompanha pelo canal 20 via RCA. O pessoal de Linhares região, continue mandando sugestões para a nossa página no facebook.com/TV Sim Linhares. O nosso conteúdo você pode rever também no nosso canal no YouTube. E o telefone da redação que aparece aí mais uma vez, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência. Sim Notícias. Linhares se vê aqui.